Então vamos lá. Nós começaremos a falar sobre o capítulo número 4, tá? Que continua falando sobre hermenêutica. Eu estou aqui com o livro em mãos, ó, tá? Lembrando que eu não coloquei tudo do capítulo no slide, tem outras coisas que depois eu vou incluir, vou mandar para vocês. Tem algumas coisas importantes aqui, porque a gente está tão corrido, né? Mas eu ainda vou colocar algumas coisinhas aí. Posteriormente, vocês vão ter o slide aí completo com outras considerações também que eu achei importante aqui, lendo, incluir para vocês no PowerPoint, que eu não incluí aí, porém eu vou falar na aula, tá bom? Mas aí eu vou incluir para poder vocês terem o PowerPoint com esses conteúdos. Aula 4, tá? Epístolas, as questões hermenêuticas, tá? Porque a gente falou da exegese, epístola relacionada com exegese, a questão do contexto, né? A gente aprendeu a pensar de forma mais contextual, e hoje nós vamos falar da hermenêutica também. E aí, duas coisas a considerar, que na aula anterior nós falamos, que conforme a exegese que ela ia, então, né, buscar entender o texto bíblico de forma que o autor queria transmitir para as pessoas na época. Então, com essa visão, nós falamos de duas questões, tá? Falamos primeiro de carta e epístola. Carta é mais pessoal, epístola é mais um grupo maior de pessoas. Então, cartas visavam apenas uma pessoa ou algumas pessoas, e as epístolas, elas são destinadas a um público maior, tá? Elas seriam mais literárias, ok? Aí a gente fala do formato delas, né? Nome do escritor, nome do endereçado, né? Ou seja, o remetente, o destinatário, saudação, oração, corpo da carta, a saudação final e a despedida. Normalmente todas as cartas têm isso, porém a gente falou de duas coisas importantíssimas. E aí eu quero que vocês lembrem aí. Nós falamos da questão que as cartas eram documentos ocasionais, tá? Eu quero que vocês lembrem disso, tá? Elas eram documentos ocasionais e também eram documentos que surgiram, ou seja, que são do século I. Então, são documentos ocasionais porque eles são da ocasião, da época e tal, naquele momento, aquele período que a igreja vai passando por aquela diversidade, né? Ou aquele problema que é preciso corrigir com doutrina, com correção, com instrução, e também todas elas são do século I, amém? Todas elas são do século I. Então, duas coisas aí, são ocasionais, é uma reação, Paulo recebe uma informação, recebe uma carta, recebe uma notícia de que está acontecendo em determinado local, determinada igreja, ele então escreve uma carta, né? Ou uma epístola. E elas são do século I, então tem um contexto greco-romano, politicamente a questão romana, culturalmente a questão helênica, então tem toda essa questão aí de pano de fundo histórico, tá? Então, e para nós iniciarmos a nossa aula de hoje, né, eu quero que vocês, vamos orar, né, para nós iniciarmos a nossa aula, epístolas e a hermenêutica, né? Nós vamos aprender aí a fazer hermenêutica a partir, então, da exegese feita, amém? Então, essa é a tarefa de hoje. Vamos lá? Senhor Deus, somos gratos a Ti por tudo, somos gratos a Ti, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar um pouco mais com a palavra. Ó Deus, abre nosso entendimento para que possamos aprender mais de Ti, para que possamos aprender essas regras, Pai, da hermenêutica, da exegese, aplicá-las para que possamos compreender o texto bíblico e melhor te servir, Pai. Nós queremos aprender para servir melhor, Senhor, e também para ensinar e instruir pessoas, Senhor, a te servir melhor. O propósito, nós conhecemos a Bíblia, a Tua Palavra, não é para o Teu santo engrandecimento próprio, e nem tão pouco, Senhor. Ó Deus, simplesmente para uma questão de jactância e orgulho, mas para que nós, ó Pai, sejamos abençoados, ó Pai, pela Tua Palavra, ao ponto de que o nosso caráter, o nosso interior, possa ser cada dia mais
nós sendo moldados e venhamos parecer contigo cada vez mais. Nosso desejo é parecer mais contigo. Nosso desejo também é transmitir a tua palavra de forma clara às pessoas, para que as pessoas possam também, ó Deus, chegar mais perto de ti. Ó Deus, e pelo poder do teu evangelho, poder do teu Espírito Santo, venham ser salvos. Então, ajuda-nos, ó Deus, abre nosso entendimento. Então, bem, para que possamos não somente ficar na teoria, mas possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Então, eu falei também na aula passada da teologia da tarefa, tá? Da teologia da tarefa. O que é teologia da tarefa? Teologia da tarefa é a epístola, não são tratados teológicos, mas sim uma teologia da tarefa. Então, a gente tem que pensar a partir de que o Paulo, ele escreve com o objetivo de tratar um problema ocasional. Então, como ele está trazendo uma resposta, né, para uma pergunta, ou para perguntas, ou para problemas, então ele precisa fazer uma teologia naquele ponto específico. Por exemplo, a igreja está passando por um momento de orgulho, então Paulo vai fazer uma teologia da tarefa, ou seja, trabalhar biblicamente, teologicamente, doutrinariamente, para tratar o orgulho. Não, então ali tem um problema de divisão, capítulo de 1 a 4 de 1 Coríntios. Então, Paulo vai tratar biblicamente, teologicamente, aquilo que refere-se à divisão, à jactância, a orgulho, até mesmo problemas interpessoais. Então, cada ocasião das cartas, a gente usou a carta de 1 Coríntios, que fala de diversos problemas e as suas soluções. Então, por esse motivo, porque ela é ocasional e Paulo faz a teologia da tarefa. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Quando Paulo fala da ceia, no capítulo de número 11, Paulo não fala tudo sobre a ceia, tá? Então, você vai ver que Paulo fala sobre a ceia, porém, aquele texto do capítulo 11, a partir do 20, 23, a partir do, na verdade, 17 a seguir, se eu não me engano, ele vai falar a da ceia do Senhor, e Paulo, ele não fala tudo sobre a ceia. Tem outros textos no Evangelho e tudo mais que falam sobre a ceia. Então, vale ressaltar aos irmãos que a teologia da tarefa é uma resposta àquilo que eles estão enfrentando. Então, vamos lá. Alguns termos em interpretação bíblica. Exegese, né? Buscar entender o texto bíblico de forma que o autor queria transmitir para as pessoas na época. Então, exegese é lá e então. Exegese é passado. Então, você vai tentar entender a Bíblia a partir do seu contexto cultural, histórico, a partir do seu contexto literário, lá no passado. Então, você vai viajar na história, o que o autor queria dizer quando escreveu esta epístola, quando escreveu esta carta, o que os irmãos que receberam a carta leram, né? E quais eram os problemas que eles estavam enfrentando e por que é que esse apóstolo Paulo, escreve essa carta. Então, nós usamos um exemplo aqui que está no livro, que fala, você de repente ouve alguém falando no telefone, você não sabe que a pessoa está falando do outro lado, porém você sabe que a pessoa está falando na sua frente. Então, você até pode deduzir o que a outra pessoa está falando do outro lado, dependendo das respostas que as pessoas te dão. Por exemplo, você está bem? Você não ouviu a pessoa perguntar se o outro está bem. Não, sim, sim, eu estou bem. Eu ontem não estava muito bem, sabe? Eu passei mal e tal, senti uma dor de cabeça, mas hoje eu estou bem, hoje eu estou bem. Então, você entendeu que a pessoa do outro lado, ela perguntou para a outra se ela estava bem. Porque a partir da resposta, você entendeu aquilo que estava, o que a pessoa estava perguntando. Então, nós vimos isso na aula passada. E essa resposta é a teologia da tarefa. Ou seja, Paulo está trabalhando para tratar de um problema, de uma distorção teológica, de uma questão doutrinária, de uma questão moral. Então, Paulo está, ou outro escritor, tratando desses quesitos de resposta. Mas vale ressaltar que a exegese é o lá e então, é o passado, contexto histórico, contexto literário, contexto cultural da época. A hermenêutica é buscar compreender o que o texto bíblico significa para nós hoje, ou seja, o que o texto significa para nós hoje, tá? Então, nós vamos trazer do lá e então, que é no passado, para o aqui e agora, que é no presente, tá? E a exegese é inserir seu ponto de vista pessoal no texto bíblico, tá? Então, ou seja, exegese não é algo bom de se fazer,
ok? Nosso grande problema é que partimos para a hermenêutica antes de fazer a exegese. Assim, geralmente realizamos a exegese em vez de exegese. Ou seja, se a gente partir direto para a hermenêutica sem fazer exegese primeiro, então nós vamos fazer uma exegese, não uma exegese. Tá? Por quê? Porque a gente vai colocar os nossos pressupostos no texto. Porque nós vamos ler o texto com tudo o que nós somos, todos os nossos conceitos, todos os nossos pensamentos, entendimento, a nossa mente ocidental. Então, isso vai influenciar, sim, na leitura do texto. Vale ressaltar também, meus amados irmãos, pode mudar, Jorge, por favor? Isso, desafio, isso mesmo, desafio da interpretação da epístola. Na verdade, seria das epístolas, né? E aí eu quero que você preste atenção nisso, que isso é um divisor de águas desse capítulo. Relatividade cultural. O que é cultural? O que pertence ao século I e o que transcende a cultura? O que pertence a todos os tempos? Ou seja, o que é cultural e o que é universal? O que é daquele tempo e o que é para todos os tempos? O que é atemporal? Por exemplo, o que é para aquela época e o que é para a nossa época? Quando se refere, aí no livro vai usar esse exemplo, quando se refere um imperativo histórico, que aí ele fala assim até do que Paulo fala acerca de quando Paulo dá uma ordem para Timóteo, Timóteo 4, 2 Timóteo 4,13, né? Que fala acerca de que quando Paulo pede para que Timóteo leve a capa dele ali para, né? Deixa a capa dele em Troade, né? Na casa de Carpo. Então, nós vamos observar, por exemplo, ninguém entre nós, por exemplo, jamais se sentiu vocacionado pelo Espírito Santo para fazer uma peregrinação a Troade a fim de levar a capa de Paulo na casa de Carpo para a sua prisão em Roma. Então, o que acontece? O que Paulo está dizendo aqui? Aqui refere-se a algo que Paulo pediu para Timóteo lá naquele tempo, ou seja, algo histórico. Que Paulo é um imperativo, ele pede, né? Tá aí, tá ok. Mas tem um imperativo aqui embaixo, tem uma ordem, até mesmo um ensino, né? Que é para obedecermos, isso é diretivo, tá? Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Deus diz que em tempos de aflição devemos participar dos sofrimentos como bons soldados de Jesus Cristo. Então, participar dos sofrimentos, tanto o nosso sofrimento quanto os sofrimentos dos irmãos. Ou seja, ser participante dos sofrimentos. E aí tem textos que falam se alegrar com que se alegra, chorar com que se chora. Esse texto, a gente não fica perguntando, será que é para nós? Ou será que é lá para o passado? Não, é para nós, sabe que é para nós. Porém, a dificuldade desse texto é a relutância em obedecer. Por quê? Porque participar de sofrimentos não é algo tão plausível, né? Plausível aí. Então, meus amados irmãos, vale ressaltar que a maioria das questões das epístolas se encaixa muito bem nessa hermenêutica do senso comum. Por quê? Porque refere-se a textos que são imperativos, são textos de ordem, são textos de, faça isso, cumpra isso, faz aquilo. Então, é muito mais fácil, muito mais simples de entender, ok? E de assimilar. 2 Pedro 1,13, vós, Paulo diz, né, vós, eu escrevo para vos incentivar por meio de um lembrete, ou seja, eu quero que vocês estejam sempre lembrando dessas verdades. Então, é mais ou menos isso, e tem essas ordens, ok? Então, nossos problemas e nossas diferenças são gerados por aqueles textos que estão em alguma posição intermediária entre essas duas passagens, ou seja, entre aqueles que são culturais e aqueles que transcendem a cultura. Quando então tem um texto que é cultural, literalmente, ou que é histórico, literalmente, que era para aquele povo, para aquela época, uma ordem para tal pessoa ali, naquela época, como Paulo dessa ordem para Timóteo, tal, levar a capa na casa de Carpo, em Troade, não é para nós irmos lá, viajarmos no tempo, voltarmos lá, talvez de forma até espiritual, de forma de meditação, para voltar lá que não tem como, ok? Então, isso não é para nós, para aquele tempo, ok? A questão histórica. Mas nós observamos que para ser participantes das aflições como bom soldado de Cristo, é para nós.
né, diante das adversidades, das aflições, das lutas, intempéries, mas tem textos que são intermediários entre um e outro. E aí, o que a gente vai fazer? Por exemplo, tá aí ó, o uso do véu para as mulheres, né? E aí, o uso do véu, ele é cultural ou ele transcende a cultura? Tá? O uso do véu, ele é cultural ou ele transcende a cultura? O que vocês acham? Eles pertencem ao século I ou pertencem a todos os tempos? É para todo mundo fazer assim. Todas as igrejas, em todo mundo, em todas as áreas, em todos os tempos, tem que fazer dessa forma, senão tá errado. Então, vocês já pararam para observar isso? Então, é uma questão cultural? Não é uma questão cultural? É uma questão daquele tempo? É uma questão para todas as épocas e todos os tempos? É universal? Então, são questões a considerar. Amém? Então, levamos a nossa herança teológica, nossas tradições eclesiásticas, nossas normas culturais, ou nossas precauções existenciais das epístolas enquanto as lemos. Nós levamos para o texto tudo isso. E isso resulta em muitos tipos de seletividade, ou nos faz contornar certos textos. Ou seja, tem textos que nós queremos fugir deles, porque são complicados. Né? Não, quando o texto fica assim, dividido entre a questão cultural e a questão que transcende a cultura, e a gente fala, ixi, e agora? É para aquele tempo, é para nós hoje? Ou seja, a questão do uso e costume, e agora, hein? É a questão do uso e costume, é para aquele tempo, é para nós hoje? E essa questão do cabelo, é para aquele tempo, é para nós hoje? A questão dos dons espirituais, é para passado, é para nós hoje? Né? Porque será que ficou lá no passado, é só para a igreja primitiva? Será que os dons espirituais é para nós hoje? E aí, hein? É uma questão cultural, não é uma questão cultural, é uma questão histórica, era algo para aquele tempo ou não? E agora, o que a gente faz? Não é? Então, o segmento evangelical ou fundamentalista norte-americano concordaria com a nossa posição comum sobre duas passagens bíblicas, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, 13, que é os textos que nós utilizamos aqui. Então, e nós vamos observar que seria muito simples, tá? Apesar disso, no meio social e cultural da maioria desses mesmos cristãos, nos leva a argumentar contra as prescrições de uma passagem anterior. Por causa, Timóteo, né? Por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Capítulo 5, verso 23. Então, vale ressaltar outra questão aqui. E aí? Paulo está se referindo simplesmente a Timóteo porque ele tinha um problema estomacal, um problema no seu intestino, não sei qual era o tipo de problema que ele tinha, mas por causa das suas constantes enfermidades, toma um pouquinho aí de vinho e tudo mais. Ok, aí alguém argumenta, não, mas não era vinho, era suco de uva, né? E aí, mas não existia, por exemplo, naquela época, o método de processamento Welch, né? O Welch, né? E a refrigeração não existia ainda nesse tempo. E agora? Como que fica esse texto? Né? Como que fica essa questão? Então, só estou fazendo uma provocação para vocês entenderem onde eu quero chegar, o que é a cultura, tá? E o que transcende a cultura, ok? Então, nós vamos observar, tem textos, por exemplo, que está no mesmo capítulo aí, ou no mesmo livro, por exemplo, a ordenança para perseverar na palavra de Deus, a exortação no sentido de perseverar na palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 14 e 16. Também é um imperativo dirigido somente a Timóteo, e é entendido como um imperativo para todas as pessoas de todas as épocas. Ou seja, tem um imperativo lá para Timóteo, que era para beber vinho, só um pouquinho de vinho, e tem um imperativo para todos, na verdade, que a gente pega esse texto para todos, que era perseverar na palavra. Então, a gente vai observar. E aí? Qual é para nós ou não é para nós? Então, tem algumas dificuldades hermenêuticas. Nosso maior problema. Qual que é o nosso maior problema? Nossa falta de consistência. Sem querer trazer nossa herança teológica, nossas tradições eclesiásticas, normas culturais, nossas preocupações, né? Quando lemos a Bíblia. Então, o problema é que nós levamos quem somos, levamos o que nós conhecemos, levamos, né? E aí nós temos um exemplo, por exemplo, que aí fala de Abacuque capítulo 2, versículo 2, quando fala que anota, né? Ó, escreve bem grande a profecia para que todos aqueles que passam correndo possam ler, né? Para que para que aquele que corre possa ler essa profecia, né? E aí ele vai escrever essa profecia, né? Que o Senhor fará uma grande obra e tudo mais.
ok, que fala a respeito do juízo de Deus, né? Fala do juízo de Deus, tanto para Judá e quanto também para aqueles que serão levantados para castigar Judá, que são os caldeus. Aí tem os 5 ais no capítulo 2 de Abacuque. Aí nós vamos observar que nesse texto Deus fala para escrever a profecia bem grande, para que até aquele correndo passasse correndo pudesse ler e entender. Agora, a gente chama de outdoor isso, né? O primeiro outdoor da Bíblia. Na verdade, isso é uma brincadeira, mas para que os irmãos entendam que a nossa linguagem chama outdoor. Então a gente tem essa visão ocidental. É um outdoor tal. Mas a Bíblia fala para escrever a profecia de forma bem grande, bem legível e tudo mais. Então, para vocês verem que nós entendemos o texto da forma que nós herdamos esse conhecimento, ok? Então, isso vai fazer também uma diferença. E aí tem alguns outros exemplos. Também um pouco de vinho, né? Não tem aplicação pessoal universal hoje, mas como base, e como base da hermenêutica, né? Nós vamos falando sobre o próprio Timóteo. Vale ressaltar, por exemplo, que no final dos anos 60 para 70, surgiu um grupo, né, de algumas igrejas, em algumas igrejas, que é o These People, né, que eles tinham os cabelos crescidos, cabelos longos, eles eram um estilo hippie, né, não eram hippie, mas era um estilo hippie. E aí as igrejas tradicionais, por exemplo, usando texto mais históricas, né, usando textos de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz que não vos ensina, para Paulo dizendo, a própria natureza, que se o homem tiver cabelos compridos, isso lhe é motivo de desonra. Ou seja, eu utilizava o próprio texto bíblico que Paulo escreve à igreja de Corinto, naquele tempo, para ensinar os irmãos ali que não era honroso ter o cabelo crescido. Então, os irmãos pegaram esse texto que Paulo escreve à igreja lá em Corinto, para aplicar para esses irmãos, né, essas igrejas mais, vamos dizer assim, a gente pensa que é de hoje isso aí, né, a modernização, mas não é de hoje, tá ok? Isso é de tempos. Por exemplo, no tempo lá, no final de 1960 para 70, você vê que já começa essa influência muito grande, ok? Então, nós vamos observar que nesse mesmo texto, né, no mesmo livro, né, de 1 Coríntios, mesma epístola, fala que acerca dos dons espirituais, e alguns interpretam que os dons espirituais não é para nós hoje, era para aquela época, e outros pegam aquele texto que fala que as mulheres não podem falar na igreja, que também é no mesmo livro, e fala que as mulheres não podem pregar na igreja. Ou seja, para as mulheres não poderem pregar na igreja ou ensinar na igreja, pode pegar o texto de lá. E então? Mas o texto falando a respeito, por exemplo, do batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, aí não pode, era para aquele tempo. Então, nós vamos observar que está no mesmo texto. E agora? Né? E agora? E a gente vai observar que muitos não se soltam para interpretar o texto bíblico porque ficam presos nas suas tradições, tá? Então, ou seja, eu não posso ir além do que a tradição diz. Então, não importa se o texto bíblico está dizendo ou não. O que a dogmática, aquilo que a minha igreja diz, aquilo que a minha denominação diz, está dizendo, eu tenho que dar um jeito de fugir desse texto ou de interpretar de outra forma, porque eu não posso entrar nessas questões aí, que é meio complicada e tem, por exemplo, a nossa igreja tem 100 e poucos anos, então todo mundo interpretou assim, e eu não vou nem tocar nesse assunto, nem mexer nessa área, eu vou sair pela tangente, tá? Eu vou sair daqui, desse texto e tal, ou eu vou interpretar, vou distorcer esse texto. Então, observe, em nome de Jesus, para você entender. Você imagina alguém, talvez é da cristã, lendo a questão do véu, interpretando de forma correta a questão do véu. Ou um católico, lendo a questão das escrituras, como o próprio Martinho Lutero e outros, lendo a questão da salvação pela graça através da fé, que não é a tradição da igreja, não é os sacramentos que salva, mas é só a fé em Cristo Jesus pela graça que salva o pecador. Ou, lendo o texto lá, que a questão do obreiro, do bispo, tem que ser marido de uma só mulher, e o padre é celibatário. Então, ele vai começar a ler o texto e vai falar, peraí, ou lendo o texto lá de Salmo 115, que fala da idolatria, e vários outros textos que a Bíblia fala de idolatria, de ídolos, de imagens, e eles adorando imagens nas suas igrejas. Então, e aí, como conciliar isso?
E aí, a questão dogmática faz com que as pessoas se prendam. Não, aí arrumar um outro contexto, um outro meio de interpretar, porque eu não posso interpretar aqui de forma correta, porque senão eu vou, vamos dizer assim, entrar em choque com a minha tradição, da minha igreja. Alguns bíblicos, né, alguns homens de Deus, que Deus usou, e rompeu da igreja católica para a igreja protestante, não queriam dividir, queriam purificar a igreja. Esses homens de Deus, eles tiveram, lendo as escrituras, como Martinho Lutero, né, Deus iluminou a sua mente, ele chegou à salvação em Cristo Jesus através de ler Romanos, capítulo número 16 e 17, capítulo 1, 16 e 17, quando fala que o justo viverá pela fé. Então, não é por, vamos dizer assim, por pagar promessa ou por fazer coisas que eles seriam salvos, mas eles seriam salvos pela fé, tá? Mediante a graça pela fé. Então, meus amados irmãos, vale ressaltar essas questões aí, só para trazer um entendimento aos irmãos. Então, vamos prosseguir. Duas regras básicas, presta atenção nessas regras, tá? Um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor. Então, um texto não pode significar aquilo que nunca poderia ter significado para o seu autor. Fazer a nossa exegese, que fazendo a nossa exegese de modo que ouçamos aquilo que a palavra de Deus, o que realmente era para eles, descobrir os princípios embutidos na passagem, ou seja, ir lá, no então, o texto era para eles lá, então vamos lá, vamos ficar lá, era para aquele tempo, tá ok. Mas aquele texto não era para aquele tempo mesmo, era para o século I, ou aquele texto era para o século XXI. Então, o segundo, ó, sempre quando compartilhamos de circunstâncias comparáveis, presta atenção nisso, circunstâncias comparáveis, situações de verdades específicas e semelhantes, como o âmbito do século I e a palavra de Deus nos é a mesma que a sua palavra para eles é para nós, ou seja, o princípio se torna temporal para ser aplicado aleatório e caprichosamente a todo e qualquer tipo de situação, aplicando em situações genuinamente comparáveis. O que é isso? Por exemplo, é algo para eles lá do tempo do passado? Então tá, fica lá no passado. Por exemplo, olha, quando vocês tiverem suas casas, faça os parapeitos nas suas casas. Olha, por exemplo, homem não vai vestir vestido de mulher, e nem a mulher vai vestir vestido de homem. Se você observar esses textos, você vai observar que esses textos referem-se àquela época, que hoje homem não é toda a cultura que usa vestido. E eu sei que existe o vestido de homem e o vestido de mulher, mas não é toda a cultura que usa vestido. Porém, no Brasil tem a roupa que, quando você olha alguém na rua tá vestido, você vê, não, essa roupa é uma roupa masculina. Não, essa roupa é uma roupa feminina. Quando você entra numa loja, você tem a ala masculina e a ala feminina, tem a ala infantil dentro de cada cultura. Então, isso é válido. Por exemplo, tem lá uma questão, quando vocês forem morar nas suas casas, utilize os parapeitos. Tá ok. Que naquela questão, e tudo mais, naquele tempo, eles utilizavam aquele tipo de parapeito. Mas essa instrução é para a preservação da vida. Ele está falando para aquela época. Mas tem coisas que são específicas, que são circunstâncias comparáveis. O que é comparável e que dá para a gente aplicar hoje, ok. Quando é uma questão cultural que é lá para o passado e que não é aplicável para hoje, não tem como você torcer o texto para aplicar. Porque uma boa exegese ela vai limitar a hermenêutica. A boa exegese vai limitar a hermenêutica, ok? Então, a exegese ela delimita o alcance da hermenêutica. Já você vai observar que não tem como eu distorcer, eu abranger, eu abrir de tal forma que a hermenêutica, a interpretação, distorcendo os textos do lá. Então, só para trazer uma base para hoje, até mesmo falar que uso e costume é doutrina. Então, a gente fala da prudência, a gente fala da moralidade, a gente fala que é um bom costume, a gente vai aplicar de acordo com cada cultura. É uma cultura tropical, o povo é muito, vamos dizer assim, até mesmo fica muito à vontade no sentido de roupa, o povo mundano fica quase nu, então vamos regulamentar a igreja nesses usos e costumes, uma boa prática, um bom costume, para que o povo não ande de forma indecente. Ok,
Você pode dizer isso, essa é a nossa regra, essa é a nossa linha. É algo que é humano, não é doutrina, é um uso e costume, não é doutrina. Então, é algo cultural da denominação, mas não é algo bíblico, entendeu? Então, a gente separa essas questões. Nós estamos numa igreja que tem uso e costume, mas nunca diga que é doutrina, tá? Nunca tente distorcer uma base bíblica para dizer aquilo que a Bíblia não diz, amém? Mas não seja rebelde, tá? Não tenha um coração que sabe, indomável para, não, eu vou e tal, eu vou bater de frente. Por quê? Isso vai levar ao quê? Não é nada de regra doutrinária. Né? Agora, se eu falo, eu estou ensinando lá no curso de ensino, e falo que quem não usar saia para baixo do joelho vai para o inferno, aí eu estou errado. Aí eu estou errado. Aí, sem dúvida, que eu estou colocando o quê? Eu estou fazendo da salvação um legalismo. Isso não é bíblico, isso é heresia, tá? Ou seja, é quase uma seita. Se não for da minha igreja, se não for da determinada igreja, não é salvo. Se não batizar de determinada forma, não é salvo. Se não guardar o sábado, não é salvo. Então, eu estou delimitando a salvação, não a Cristo Jesus. Não estou falando que é Cristo que salva mediante, por meio da graça, através da fé. Mas eu estou dizendo que o meu modo, o meu uso, da minha dominação, da igreja que eu frequento é que salva. Então, isso é heresia, tá? Isso é um distorcer de uma doutrina bíblica. Isso tem que ser combatido, ok? Agora, um bom costume é válido, ok? Vamos lá. Primeiro, estabelecer qual é o gênero textual e tenha em mente as características desse gênero. Também estabelecer qual é o gênero textual. Aí são 7 dicas, né? Ou seja, é carta, é epístola, é carta, é epístola. Então, você vai observar o contexto histórico geral. Por exemplo, segundo, faça um estudo do livro para o qual a passagem pertence, ok? Ou seja, o estudo do livro em geral, você vai observar questões. Primeiro, você vai observar a questão do gênero, do texto e tudo mais, você vai observar a questão do livro, também você vai observar até a questão da própria. Estou falando aqui de um povo que era de Corinto, que ele tinha, majoritariamente eram gregos, eles tinham influência da filosofia grega, eles tinham influência também da mitologia grega, eles eram politeístas, eles eram místicos, eles eram isso e aquilo, a cidade tinha cerca de tantos habitantes, lá tinha um templo tal, tinha um templo de Artemis, né, eles eram idólatras, era assim que funcionava a cidade era imoral e tudo mais, então você entendeu o contexto, tá? Você entendeu o contexto do povo que está recebendo a carta, através dos detalhes que você leu dentro do texto, tá? Tudo está dentro do texto, por exemplo, você está lendo de forma geral a Bíblia. Tá? E aí, o terceiro, separe bem os blocos de assuntos que compõem o livro. Ler a carta toda. Eu expliquei para vocês na outra aula de epístolas. Quando você recebe uma carta, você não fica lendo trechinho. Você senta e lê ela toda. Então, para nós termos uma visão geral, é válido ler a carta de forma geral. E, posteriormente, ir observando, por exemplo, os parágrafos. Ir observando, por exemplo, as divisões, os blocos de assuntos. Separe bem os blocos de assuntos que compõem o livro. Então, você vai separado. Ó, capítulo 1 é tal, fala disso. Capítulo 2 é tal, fala disso. Capítulo 3 é tal, fala disso. Ok, aí você delimitou vamos dizer, os 16 capítulos de 1 Coríntios. Depois que você delimitou os capítulos, dividiu ali, ó, está dividido em 5 partes. Ó, entendi que está falando sobre 10 assuntos, sobre 8 assuntos. Fala isso, isso, isso. Não, primeiro fala da divisão da igreja. Segundo, depois fala do problema do litígio, né, entre os crentes entrar em processos contra os outros, depois fala do casamento do celibato, fala da moralidade nos relacionamentos, por exemplo, no sentido de adultério, de fornicação, fala de casamento, fala de celibato, mas também vai falar, por exemplo, de questões de comer a comida sacrificada aos ídolos, vai falar da ceia, vai falar, por exemplo, dos dons espirituais, vai falar acerca da própria volta de Cristo, né? Então, você tem diversos assuntos. E aí você vai delimitar. Depois que você delimitou, você vai delimitar o capítulo. Na verdade, não só vá pelo capítulo, porque pode ser que um capítulo vai para outro. E aí a ideia vai para outro capítulo.
Talvez você parou naquele canal, eu parei aqui no capítulo tal, mas a ideia não terminou no capítulo tal. Terminou na metade do outro capítulo lá na frente, ó, terminou no 11, terminou no 12, 5. Então, você tem que atentar para isso. Então, presta atenção nos parágrafos. Também o contexto imediato, e também no conteúdo, né, do texto. Contexto imediato, que é o que está perto, tá? E busque as passagens paralelas. Um exemplo aqui do contexto imediato. Por exemplo, a questão da ceia. Estabelecer qual o gênero textual que tinha, por exemplo, em mente as características desse gênero. Ó, Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto, o povo era assim, a cidade era assim, esse era o costume, o povo era assim, e essa é a epístola que ele escreve para a igreja, algo problema, vários problemas que estava tratando na igreja, então ele queria resolver. E aí ele vai fazer um estudo, né? Você vai fazer estudo de todo o livro. Vai tirar, por exemplo, os objetivos, vai tirar os problemas, em terceiro lugar, os blocos de assuntos, ok, você vai delimitando o texto. Aí você vai ver, por exemplo, o contexto imediato. Você pega lá o próprio texto da ceia do Senhor, você vai observar que na ceia do Senhor já tem um problema lá. E você vai lendo o texto, vai observando o texto no próprio contexto imediato, que é o que está perto, tá? Que é o que está no capítulo, nos textos acima do capítulo, abaixo do capítulo, ou da perícope, ou dos parágrafos, né? Aquilo que está acima, aquilo que está abaixo, e você vai entender, então, do que está falando, ok? Busque as passagens paralelas. O que é isso? É só aqui que fala de ceia, em 1 Coríntios capítulo 11? Não. Tem outros textos que falam de ceia, nos evangelhos tem outros textos que falam de ceia, com Jesus e tudo mais. Tá? Então, vamos pegar todos os textos aí que falam de ceia. Então, pegou os textos, principalmente Jesus, e você, então, teve uma visão geral, né? É a teologia da tarefa. Então, você buscou os paralelos. Você não só isolou na teologia que Paulo fez a teologia da tarefa ali para um problema exclusivo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Por exemplo, qual era o problema que estava acontecendo lá? O problema é que os ricos, eles comiam muito, eles tinham um lugar separado, eles tinham a patota deles, eles tinham a divisão ali, era só eles que comiam com os mais abastados, os ricos, os nobres com os nobres, os pobres, os escravos, muitas vezes, eles viam ceiar e eles muitas vezes trabalhavam, muitas vezes vinham até mesmo, chegavam atrasados, não tinha muito o que comer. Então, aí Paulo vai focar o propósito, o significado, fazer isso em memória de mim, e não a comelância, quem tem fome come em casa. E aí ele vai tratar de algumas questões assim, o significado que é mais importante, do que meramente a comelância, a ceia, a comida. E ele vai focar no significado. E ele vai ter algumas questões ali que são até semânticas, né? Porque você vai comparar as versões e você vai observar que tem questões semânticas. Por exemplo, quem come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, né? Não discernindo o corpo do Senhor. Por quê? A questão de come e bebe para a sua própria condenação ou come indignamente, ele está falando lá então para aqueles irmãos que comiam, se embriagavam, não lembravam do significado, era tido como se fosse uma festa, aí qualquer, uma festa como se fosse pagã aí, que você vê, tipo uma quermesse aí que você, eles, alguns chegam, enchem a cara, come e tal, ou seja, não tem o significado, né? Ou seja, come e bebe dignamente, tá? Não observando, não honrando o corpo do Senhor, não a memória daquilo que Cristo fez, né? E desprezando os demais, desprezando os seus próprios irmãos na ceia do Senhor. Então, Paulo vai tratar dessa questão. É aplicável a questão de comer dignamente a outros? Aí você vai ver, o corpo do Senhor, então fala a respeito do corpo de Cristo. Então, você pode ter outros textos para aplicar, concernente você estar em pecado, de você pedir perdão, de você se arrepender, você tem. Mas cuidado para não isolar o texto, para falar o que o texto não diz. Bem? Então, através do léxico, ou seja, procurar a palavra do seu sentido original e observando as várias traduções, você vai entender essas questões. É só algumas dicas aí para os irmãos. Então, hermenêutica, o que esta passagem significa para nós? Essa é a pergunta-chave. O que esta passagem significa para nós, tá? E aí eu quero fazer algumas considerações. Jorge, quantos minutos nós temos? Ótimo, então dá tempo sim. Então vamos lá.
quero fazer algumas considerações aí, tá? Por exemplo, Paulo, ele vai usar aí, eu falei das duas regras, né? Das duas regras, as duas regras básicas, né? Que é o texto não pode significar aquilo que ele nunca significou, ou seja, lá no passado, né? O texto não pode significar o que ele nunca significou para seu autor e para os seus leitores. Nós falamos sobre isso. E também, né, nós falamos que sempre quando compartilhamos circunstâncias comparáveis, né, na vida específica semelhantes, situações de vida específicas semelhantes, com as dos ouvintes do século I, a palavra de Deus para nós nos é a mesma, a palavra que foi direcionada para eles. Então, nós aprendemos essa questão aqui, e aí eu quero trazer um exemplo para vocês. Qual é o exemplo que eu quero fazer para vocês? Eu anotei aqui, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 8 ao 10, vai falar acerca de 3 questões, tá? Primeira, os cristãos que estão argumentando a favor do privilégio que continuarem a acompanhar seus vizinhos pagãos nas festas celebradas em templos de ídolos. Ou seja, e agora? Eu vou continuar indo com os conhecidos, meus parentes, meus vizinhos, meus amigos pagãos para as festas celebradas em templos de ídolos? Segundo, a dúvida é que os coríntios têm quanto à autoridade apostólica de Paulo. Terceiro, o alimento sacrificado a ídolos, depois vendido no mercado público. Então, a exegese sólida dessas passagens indica que Paulo responde a esses problemas da seguinte maneira. Primeiro, os cristãos são totalmente proibidos de frequentar as festas idólatras por 3 motivos. Por causa do princípio da pedra de tropeço, ou seja, para não vigiar, para não cair e tudo mais, e também para não ser pedra de tropeço para outros caírem, né? Na sua própria consciência. Porque comer nesses banquetes é incompatível com a vida em Cristo, conforme é experimentada a mesa dele, ou seja, se você come na mesa do Senhor, você não pode comer da mesa dos demônios, e porque tal ato implica em participação do que é do demônio, ou seja, no que é demoníaco. Ok, nós limitamos aí. Exegese, lá então, naquele tempo, tinha muito essa questão, que é uma questão oriental, né? Até para nós aqui não tem muito isso, é mais questão da Ásia, né? Que tem muito isso, é questão de festas e tal, e que os alimentos são sacrificados a ídolos, tem muito isso. E nos interiores, por exemplo, lá em Minas Gerais, eu lembro que tem uma festa chamada Festa de Agosto, que é a festa do padroeiro da cidade, que é São Lourenço, é o nome da cidade que eu morava. Então, tem uma festa gigantesca, onde vem muitos cantores. Vem cantores que são sertanejos, que lá é muito, a pessoa tem muito fazenda, né? Então tem muita questão do sertanejo lá, e duplas e tudo mais. E também eles colocam no meio alguns cantores gospel. E no meio dessa festa, o cantor gospel é o cantor católico, também padres, né, que cantam, que as músicas e tudo mais, eles misturam tudo lá. E ele lá tem umas feirinhas, tipo, o pessoal do Brás sai do Brás aqui para ir para lá, o pessoal sai da Aparecida para vender lá, que é aquelas barraquinhas, e tem também um parque de diversão. Então, o pastor lá, que é muito sisudo, muito questão muito, vamos dizer assim, conservador, ele então limita os crentes de ir a essa festa. Ou seja, aqueles que forem àquela festa serão afastados da comunhão da igreja. Porque todo recurso que é ganho naquela festa, ou seja, quem monta a barraca lá, a porcentagem vai para a igreja católica, vai para o padroeiro da cidade. Então, vai ser investido no padroeiro da cidade. Então, o que o pastor delimita? O pastor fala assim, ó, quem for nessa festa vai ser disciplinado. Eu não vou colocar ninguém para poder investigar. Mas se você foi, tem a consciência de conversar e tal, pastor, eu fui, não é um ambiente para eu ir, é um ambiente de bebida, é um ambiente vamos dizer assim, de praticamente um show, né, e tal. Eles colocam outros cantores lá, mas todo recurso ali, tudo que você consome ali dentro é para o padroeiro da cidade. Então, o pastor ele limita dessa forma.
Então, vale ressaltar, meus irmãos, observe, olha aí. Quando dá para você aplicar algum texto, que se aplica. Quando não, por exemplo, esse texto, é a questão da festa lá, é aplicável? Não, porque não é, refere-se à comida. Refere-se à festa, mas não só à comida. Ok? Ou seja, pode falar de banquetes, comer e tal, ok. Pode até ter, mas eu vou comprar na barraquinha ali do seu Zé, que tem uma comida. Talvez o seu Zé, que veio de São Paulo vender lá naquela barraca, é crente. Que pode ser que aconteça isso. E ele não ofereceu a comida lá para o ídolo, mas ele tem que pagar uma verba para a Igreja Católica para ele montar a barraca dele ali, não, quase uma quermesse. Mas isso tem, claro que tem. Entendeu? Que vem gente de todo lugar para montar barraca. Então é uma festa grande. Então, em segundo lugar, Paulo defende seu direito ao apoio financeiro como apóstolo, embora tenha aberto mão desse apoio. Além disso, também defende suas ações em questões indiferentes. Então, por exemplo, Paulo ele era a favor ou contra, por exemplo, que apóstolos ou obreiros recebessem, por exemplo, do ministério, ou seja, da igreja. Ele era a favor, porém ele abria mão. Ele não obrigava a igreja a abençoar, tínhamos que fazer de forma voluntária. Ele até fazia tendas e tudo mais para poder ajudar também. Então, outra questão: o alimento é oferecido a ídolos e depois vendido no mercado pode ser comprado e consumido. E também pode ser livremente consumido na casa de outra pessoa. Nesse contexto também pode ser recusado se vier a causar problemas para outra pessoa. Os crentes podem comer qualquer coisa para a glória de Deus, mas não se deve fazer coisa alguma que seja deliberadamente. Ou seja, ô Paulo, eu posso comprar a carne que está lá no mercado e eu sei que o dono do mercado, ele é idólatra, ele ofereceu a carne para o ídolo. Mas, Paulo, o que eu vou fazer? A maioria dos comerciantes aqui, eles são idólatras. E o que eu vou fazer? Eu vou ficar sem comer? Não, pode ir lá comprar carne. Ora, Deus, tal, e você vai comer. Mas que ele está aqui, mais que ele ofereceu, todas as carnes aqui do meu açougue, eu ofereço ao Deus tal. Ok, mas você orou? Pela oração é santificado. Então, não tem problema. Você pode comer. Mas, porém, se tem um irmão que tem a consciência fraca e vê você no mercado comprando aquela carne, ele vai se escandalizar? Então, não faça isso. Ou seja, para não colocar a perder o seu irmão, para não ser perto do seu irmão. Então, Paulo delimita o quê? Não vá nas festas onde tem a festa dos ídolos. Lá tem uma festa da Umbanda que vai ter comida até umas horas lá. Não vai lá com teu vizinho, com teu parente, com teu amigo. Não vai lá, não. Entendeu? Vai ter uma festa lá do padroeiro tal, e vai ser assim, assim, assim. Não vai lá, não. É mais ou menos o que o Paulo está dizendo. Não come lá na mesa dos demônios, não. Tá? E aí, você tem, por exemplo, a segunda questão, que é a questão financeira, dos apóstolos, obreiros e tudo mais. Aí, como que se aplica esse texto? Se aplica lá e então ou aqui agora? Dá para aplicar para agora? Por exemplo, obreiro pode receber salário hoje? Obreiro pode receber salário hoje? E a outra questão, posso comprar no mercado, num lugar que a pessoa é um bandista ou é católico e oferece muitas vezes, até faz aquela reza, aquela oração para oferecer o seu comércio, tudo que está no seu comércio para o ídolo? E aí, vamos lá. Quem acha que pode ir na festa do ídolo? Quem acha aí? Rapidinho. Quantos minutos que tem? Tá, então vamos lá, rapidinho. Quem acha que você pode ir lá na festa que é oferecida ao ídolo? Hoje. Tá. Quem acha que os obreiros ou pastores podem receber salário? Eu acho que pode, desde que ele esteja fazendo atividade, a função da igreja, né? Ok, Concordo com o irmão Oswaldo. Da igreja, pode. Concordo. ok, maravilha. Então, o terceiro exemplo aqui no texto. Se é lá e então, se é aqui e agora. Como que a gente pode fazer? Ou se pode, a gente pode trazer de lá então para aqui e agora. Se é aplicável hoje.
que é a questão das coisas sacrificadas nos mercados. Ou aquele dono do mercado, ou aquele dono do açougue e tal, ele é um bandista. Eu não sei se ele ofereceu, mas vai que ele ofereceu, né? Tal. E aí? Eu posso ir lá comprar? Esse faça uma oração. Eu pode sim, pastor. Sim. Sim. É que nem o pastor o hoje, que- tem vários lugares que neles são católicos, são banda, até donos de empresa, e o que vale é a oração, que nem o pastor falou, né? Santificando. Sim, sim. Então, você vê que você observa, meus irmãos, que tem questões que são lá de lá e então e daqui e agora. Para nós é até simples essa questão, porque nós estamos no Ocidente. Então, aqui não tem muito, por exemplo, festas de ídolos dessa forma, com muita comida aiada e tudo mais. Mas lá na Ásia tem muito isso. Por exemplo, você é de uma família grande que é hindu, e aí a sua casa, na sua família, você de repente mora no Brasil e vai para lá, para a Ásia, e os seus parentes lá estão fazendo uma festa para Dharma, e eles vão cantar alguns mantras, e eles vão oferecer os sacrifícios, e eles também têm muita comida lá. E aí? Você vai falar, ó, parentes, tchau. Quem entende, irmão? Que para nós aqui é tranquilo. Imagina para eles naquela cultura. Quem entende isso? Não é fácil não, né? Então, Paulo fala o quê? Paulo, o que que Paulo fala para eles? Olha, o que Paulo fala para eles? Não comam na mesa dos demônios. Era fácil para eles? Não comam comida sacrificada aos ídolos. E lá em Atos 15, vai dizer acerca disso. Porque lembra que os judaizantes na igreja da Galácia queria fazer com que o povo guardasse a lei de Moisés, guardasse o sábado, o povo que era cristão, queria que os judaizantes queriam que eles fizessem isso. E aí, no concílio, no capítulo 15 de Atos, o que fica definido? Ó, vocês vão se abster da prostituição, vocês vão se abster, por exemplo, das coisas, a comida sacrificada aos ídolos. Lembra? Porque naquela cultura era muito comum isso que eu falei para os irmãos aqui, de ter parentes e tal. Então, o que a família ia fazer? Ia evitar. Opa, lá tem a festa, nós não vamos lá agora, vamos evitar, é o Pastor, tempo tal. Oi. tem um exemplo, quando eu era criança, tinha muito aquele negócio do Cosmo e Damião. Acho que tinha uma época aí que eles entregavam bala, uns docinhos, e minha mãe sempre falava, não come isso aí não, que é sacrificado, né? E sempre tinha umas vizinhas lá Sim, que era da católica que ficava entregando bala, né, numa época aí de Cosmo e Damião. sim, sim. Agora é interessante isso, né? A criança que comeu o cosmo do Damião lá, ela ficou endemoniada? E agora, tal? Você tá entendendo? Então, é por causa só disso que a criança vai ficar endemoniada, vai ficar possessa? Então, vale ressaltar essa questão, porque se for algo que é sacrificado para o ídolo, você sabe que é sacrificado para o ídolo, e você vai participar daquela festa, não. Eu não sei se foi sacrificado para o ídolo ou não, mas eu orei aqui e eu comi, vamos dizer lá, eu comi a bala, eu comi. É, e aí você tem uma brecha, que nem o próprio Jorge falou da questão da intenção, mas também tem uma questão de brechas de pecado. Porque não é só o fato de você comer um determinado alimento, e é lógico, tem a questão da intenção também, quando você banaliza as questões até malignas ou as ordenanças divinas, você está com a intenção no coração. Porém, aí vale ressaltar também que há pecados que abrem brecha para o maligno. E aí nós vamos observar que no próprio texto está dizendo, no próprio livro, que quando é uma questão normativa, lembra aquelas listas de pecado que Paulo fala, em diversos textos, por exemplo, obras da carne, a prostituição, a avareza, a idolatria, a fornicação, a impureza, a lascívia, a ira, a peleja, a dissensão. Essas listas de pecados, elas são para aquele povo, para aquele tempo, ou é para nós hoje? Universal, isso mesmo.
Então, você vê que essas verdades são verdades universais, ok? Quando é específicas assim, por exemplo, ó, aquilo que as epístolas especificamente indicam como questões indiferentes ainda pode ser considerado como tais comidas, bebidas, observâncias e dias. Ó, tem questões que são questões que se relacionam, tá, àquela cultura. Mas a Bíblia também faz o quê? Questões indiferentes. Não são inerentes morais, mas sim culturais, ainda que tenham sua origem na cultura religiosa. Questões que têm de diferir entre uma cultura e outra. Portanto, mesmo entre crentes genuínos, podem comumente ser considerados indiferentes. Culturas que permitem ou não beber vinho, por exemplo. Se você chega nos irmãos lá como é que fala? Da própria Rússia, tem muitos irmãos que bebem vinho. A minha irmã é missionária no Chile. Os irmãos lá bebem vinho. E aí, quando ela chegou lá, ela estranhou, porque o vinho da ceia, Assembleia de Deus, o vinho da ceia era alcoólico, e ela não tinha costume. Então, o que ela fazia? O que ela faz até hoje? Ela ferve. Ela nem fala para os irmãos, mas ela ferve porque ela tira o álcool. Aí, depois esfria e tal, e os irmãos bebem, que é um cálicezinho, então nem percebe, mas não tem álcool. Então, é uma questão, muitas vezes, até cultural, mas a questão da embriaguez e ser sóbrios continua universal. Entendeu ou não? A questão da embriaguez e de você ser sóbrio e o bêbado não herdará o reino dos céus é universal. Por quê? Em terceiro lugar, é especialmente importante observar que as listas de pecados das epístolas, e aí tem diversas listas de pecados, em Romanos tem, capítulo 1, 29, 30, 1 Coríntios 5, 11, 6, 9, 10, 2 Timóteo 3, do 2 ao 4. Então, que vai falar diversos pecados nessas listas. Essas listas, elas são universais. Então, quando eu falo, o idólatra não herdará o reino dos céus, não herdará. O imoral não herdará, não, os bêbados não herdará, não herdará. Ah, mas aquele irmão, aquele país lá, eles tomam um cálice de vinho todo dia. Ok.